Olá! Hoje vamos colocar um pouco de ação no nosso aplicativo, ou seja, vamos construir o back-end do aplicativo. Vamos ao App Inventor. No nosso último vídeo paramos aqui. Construímos a interface do aplicativo. Nós construímos o chamado front-end do aplicativo. Agora precisamos colocar um pouco de ação. Nós já tínhamos definido que, ao mexer no slider, duas coisas iam acontecer. Primeiro, esse texto de cima ia mudar para mostrar a nota que está sendo selecionada no slider. E a segunda coisa que ia acontecer era a troca do texto da nota para aparecer o cálculo da nota que eu preciso tirar para conseguir passar. Então repare que ao mexer no slider, duas coisas vão ser modificadas. Essa label, que tem o nome de label 1, e essa label aqui, que tem o nome de label 3. Para facilitar a nossa vida, procure se acostumar a colocar nomes que você vai achar, vai encontrar depois nos seus elementos. Por exemplo, na label 1, eu vou clicar em Rename e vou dar o nome de label parcial. Então, eu sei que é a label que contém o texto da nota parcial. Da mesma forma, a label 3, eu vou dar o nome de label final. Nos próximos projetos, quando tivermos muito mais elementos na tela, isso vai facilitar bastante a sua vida. Agora, para colocar ação nesses elementos, vamos para a área de programação ou a área de blocos, que está aqui nesse botãozinho à direita do seu site. Repare que o desenho sumiu, mas aqui à esquerda você continua vendo a lista de elementos que tem na sua tela. Então, vamos pensar na ação. Se eu quero que o usuário, ao mexer o slider, o aplicativo faça um cálculo, então a ação tem que ser em cima do slider. Ao clicar no slider, aparecem várias opções. A primeira delas, lá no topo, mostra quando o slider 1 sofrer uma mudança na sua posição, que é exatamente o que eu preciso. Então vou clicar aqui e arrastar para qualquer lugar na área branca. Quando a posição mudar desse slider 1, eu quero que ele faça alguma coisa. A primeira coisa que eu quero é que ele mude a label parcial. Então, vou clicar em Label Parcial e vou procurar o item Set Label Parcial Text, ou seja, estabeleça que o texto da label parcial será o que eu indicar. Arrasto também e grudo aqui dentro. Eu quero que a label parcial tenha o texto se eu tirar o valor do slider na prova parcial. Então, são 3 blocos de texto. Então, o que eu vou fazer? Entrar aqui em texto e pegar a função join. Esse join permite que eu junte 2 ou mais porções de texto, como a fórmula concatenar do Excel. Então, aqui o que eu quero juntar, o que eu quero fazer o join? Volto em texto, pego esse primeiro item aqui, que é um texto fixo, que é um texto que eu vou escrever, e grudo aqui no cantinho. Então, eu vou estabelecer que o texto da label parcial vai ser, clico aqui dentro, se eu tirar. Qual é a segunda parte desse texto? A segunda parte vai ser a posição do slider, que é esse laranjinha aqui. Ao passar o mouse no laranjinha, eu pego esse get e trago para cá. Então vamos por partes. Se a posição do slider mudar, o que vai acontecer? Eu vou setar o texto da parcial, da label parcial, com 2 partes de texto. Primeira, se eu tirar, e segundo, a posição que ele pegar ele estiver pegando o get do slider 1. Só que eu quero mais uma porçãozinha de texto. Então, eu clico aqui nessa engrenagem e pego mais uma porção de texto para colocar aqui embaixo. Novamente, em texto, pego o texto fixo, arrasto para cá e posso completar na prova parcial. Pronto. Vamos ver como é que fica. Clico em Connect. Se o emulator estiver esmaecido, é porque provavelmente o seu emulador já está funcionando. Procure o íconezinho do Android na sua barra de tarefas e você vai achar o celularzinho. Agora, quando eu clico e mexo no slider, ele já está modificando o texto lá em cima para mim.
Pronto. Agora precisamos fazer o cálculo. Volto para o App Inventor. Mas antes disso, vamos dar uma olhada primeiro na matemática. Nós sabemos que para calcular a média final, eu tenho 40% da parcial mais 60% da final, eu tenho a média final. Então, se eu preciso de 6 na média final, eu tenho 0,4x mais 0,6y, que é a final, que é igual a 6. Também sei que esse x da prova parcial vem do valor do slider. Então, fazendo um pouquinho de matemática, eu estabeleço que o y, que é a média final, é igual a 6 menos 0,4, o valor do slider, tudo isso entre parênteses, dividido por 0,6. Então, vamos colocar isso lá no App Inventor. O App Inventor, você já viu, tem algumas funções de texto e também tem algumas funções muito interessantes de matemática. Vamos começar fazendo o nosso cálculo pela multiplicação. Então, eu vou arrastar primeiro a multiplicação e vou colocar um número fixo, que a primeira coisa que eu vou calcular é o 0,4. Aqui o decimal, no App Inventor, o decimal é ponto e não vírgula. Atenção a isso, senão você vai ter um erro. Então, é 0,4 vezes o valor do slider. Então, novamente, passo o mouse aqui na Thumb Position e pego novamente o valor do slider. Isso daqui, eu vou fazer uma subtração entre isso e o número 6, que é a média final. Então, novamente, pego uma fórmula, uma função da matemática, subtração dessa vez, clico, arrasto até aqui. A primeira parte é um número fixo, que eu posso tanto pegar daqui, como eu fiz antes, como eu poderia botar o botão direito em qualquer número que já existe e clicar em Duplicate. Então, aqui eu tenho o número 6 menos 0,4 vezes a Thumb Position. Tudo isso eu quero dividir por 0,6. Então, novamente, função da matemática, agora é a divisão. Arrasto para cá. Tudo isso daqui, coloco nessa primeira porçãozinha do bloco. E eu quero que isso tudo seja dividido. Vamos duplicar esse aqui. Seja dividido por 0,6. Agora, isso daqui tudo, esse número que vai ser calculado, eu quero que apareça dentro da label final. Então, eu vou clicar na label final, eu vou setar o texto da label final para todo esse número aqui. Vamos ver se deu certo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso celular. Se eu vou para o 6, eu tirei 6 na parcial, vou precisar tirar 6 na final. Se eu tirar 5 na parcial, eu vou precisar tirar 6,6667, é uma dízima, na prova final. Esse jeito de mostrar o número não fica muito bonitinho. A gente poderia colocar apenas uma ou no máximo 2 casas decimais para ficar mais bonita a visualização. Então, vamos fazer isso. Aqui no App Inventor, vou em Matemática e lá embaixo eu tenho uma função de formatação de decimais. É como se fosse um arredondamento no Excel. Então, eu vou pegar essa função, coloco aqui, eu vou formatar esse número para, vamos ver como fica com uma casa decimal só. Vou lá ao celular e agora que eu mexo, fica muito mais agradável, fica muito mais bonita a visualização. Pronto, com isso fizemos o nosso primeiro aplicativo. Até a próxima!